E de repente, o mundo acordou com a notícia de que uma cerca de arame farpado pode causar um conflito interno nos Estados Unidos. Isso mesmo, não é brincadeira essa história não, mas não é qualquer cerca. Essa cerca de arame farpado é que fecha a fronteira entre o estado norte-americano do Texas e o México, e um dos principais pontos onde os imigrantes ilegais estão cruzando, atravessando a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Essa cerca ela foi colocada lá para evitar que isso continue acontecendo, e isso está acontecendo bastante. E esse número de imigração ilegal aumentou muito depois que o governo do Biden assumiu o poder. Só que, na verdade, a história dessa cerca aí acabou sendo mais um pretexto para que a esquerda e a direita lá dos Estados Unidos entrassem em mais uma discussão. Por lá, o Partido Democrata representa a esquerda, e o Partido Democrata é o partido do Biden, e a direita é representada pelo Partido Republicano do Trump. E lá no Texas, o governo é republicano, ou seja, de direita contra a ideologia do governo federal, atualmente comandado pela esquerda do Biden. Tá aí o motivo real do conflito. Só que o governo do Biden, o governo federal, ficou muito pé da vida com essa história e foi até a Suprema Corte, o STF deles, dizendo, olha, quem tem a capacidade, a gerência sobre controlar e defender as fronteiras, não é o governo do Texas, e sim o governo federal, ou seja, o meu governo do Biden, tá? Então ele foi até a Suprema Corte, entrou com essa ação, e a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o Biden tem razão. Ele não poderia, o Greg Abbott, governador do Texas, instalar essas cercas de arame farpado para tentar evitar a imigração ilegal. E mandou imediatamente retirar essas cercas. E aí que a história toda começou a esquentar. O governador do Texas, o Greg Abbott, diz que não vai acatar a ordem da Suprema Corte deles para retirar as cercas. E disse mais, que ele vai continuar instalando ainda mais cercas, contrariando a decisão do Supremo deles e ainda batendo de frente com o Biden. E ele acusou ainda o presidente dos Estados Unidos, o Biden, de ele sim, Biden, ir contra o dever dele legal de proteger as fronteiras do país. Então a coisa começou a esquentar ainda mais. E o Abbott, Greg Abbott, ele não está sozinho nessa história não. Outros 25 estados norte-americanos, todos eles governados pelo Partido Republicano, declararam um apoio incondicional à decisão do Abbott de continuar instalando as cercas e bater de frente com o Biden. Isso tudo aí é muito perigoso, porque pode virar um conflito armado interno dentro do país. Uma guerra civil que pode prejudicar muito não só os Estados Unidos, mas a economia do mundo inteiro. Para você ter uma ideia, desses 25 estados que já declararam apoio incondicional ao Texas, 10 já enviaram tropas ali para aquela região da fronteira para defender as cercas de arame farpado e a decisão do governador do Texas. Ou seja, isso tudo está virando um verdadeiro caldeirão, a coisa está esquentando. Porque se o Biden resolver enviar para lá as tropas federais para cumprir a ordem de retirar as cercas, isso pode gerar realmente esse conflito, essa guerra civil dentro dos Estados Unidos. Se você não sabe, uma guerra civil é um conflito interno dentro de um país onde diferentes grupos, 2 ou mais, defendem ideias diferentes a respeito de sociedade, religião, política, enfim. Isso mesmo já aconteceu lá nos Estados Unidos, lá no século XVIII, a chamada Guerra de Secessão, onde os estados do Sul brigaram com os estados do Norte a respeito da abolição ou não da escravidão. E essa guerra civil, a Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, foi uma das piores da história do país e dividiu realmente os Estados Unidos naquela época e tem consequências até hoje de diferenças sociais e econômicas entre os estados do Sul e do Norte. Mas isso é passado e a gente tem exemplos até hoje mais recentes no mundo de guerras civis acontecendo. O principal deles é na Líbia. O país desde 2011 vive um conflito armado interno que acabou com o país. E isso pode repercutir não só dentro do país, mas também em todo um ecossistema mundial, né? Atrapalha de forma geral a economia do mundo, como eu já disse para vocês aqui. Mas que essa situação é muito preocupante sim. E essa situação reflete o clima geral que está acontecendo no mundo inteiro de polarização entre esquerda e direita. A gente aqui no Brasil sabe muito bem disso. Eu tenho certeza que você na sua casa tem algum caso aí de um parente que não fala com o outro, até um amigo que não fala mais com o outro por conta de divergências de opiniões políticas. O negócio é que essa situação aí nos Estados Unidos
não foi resolvida ainda e pode dar muito pano para manga e pode ser só mais um capítulo, né, desse eterno conflito entre esquerda e direita, democratas e republicanos. E a gente aqui tem que ficar de olho, porque isso não é só com eles. Isso pode sim refletir de forma drástica e muito ruim na economia mundial. E se você gostou do vídeo, já sabe, já segue o canal, deixa o seu comentário, dê a sua opinião sobre essa divergência política agora nos Estados Unidos, mais esse confronto entre esquerda e direita. A sua opinião é importante para ajudar a gente a construir um canal sempre democrático, tá legal? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço.